como é que você se tornou pastor? Como é que foi aí o processo? Foi uma coisa que veio de você? Pô, legal esse negócio de ser pastor. Quem sabe eu possa me tornar bispo um dia também? Ou era mais da família ali te cutucando? Vamos, filho, seguir esse caminho aí? Como é que É, foi? assim, mais ou menos, porque o que acontece, Daniel, é que quando a pessoa está na Igreja Universal, o membro, de forma geral, a maioria dos membros são sinceros, são pessoas que querem o bem ao próximo. Os próprios obreiros, na sua maioria, são pessoas que acolhem bem, querem realmente ajudar as pessoas. São eles que vão nas comunidades, são eles que vão nos abrigos, são os obreiros que doam cestas básicas. A instituição universal diz que faz trabalho social, mas quem dá as coisas são os obreiros. Então, eles têm um coração apto pelo próximo. Eles querem fazer. E, desde pequeno, eu sempre procurei nutrir dentro de mim esse amor pelas pessoas, o desejo sincero de querer, não, eu quero ter um trabalho de vocação para ajudar o próximo, que eu acho o trabalho dessa instituição tão bonito, eu quero ser também uma pessoa que eu possa ajudar o meu semelhante. Na verdade, não queria ser um bispo, eu acho que nem passava isso pela minha cabeça. Eu não tinha ideia hierárquica, eu não tinha essa ideia de crescimento de posição. Eu queria ser alguém que estivesse disponível para pregar o evangelho, ser um pregador, uma pessoa que leva uma mensagem de fé, de esperança. Eu sempre pensei isso, desde criança. Eu sempre tive esse desejo sincero, até que, pulando um pouco a etapa para deixar claro como foi a minha entrada, quando eu adentrei, que eu fui entender que havia, eu vou colocar com as palavras aqui, né, um universo paralelo, havia uma outra realidade. Mas a minha entrada foi um pouquinho diferente, porque o que acontece é o seguinte, Daniel, a liderança da instituição, ela tem fome e sede pelos jovens. O jovem é fácil de ser manipulado, o jovem é fácil de ser conduzido, o jovem é inconsequente. Então, o jovem está entusiasmado, olha, você vai ser um grande pregador, você vai ser aquele que vai estar viajando pelo mundo, levando a palavra de Deus. Então, aquele desejo sempre esteve dentro de mim, só que existe um processo. Não é tão simples assim ser um pastor da Universal, porque antigamente se passava por uma peneira, um crivo muito forte. Havia-se uma seleção muito bem feita, porque além do período de voluntário, de obreiro que deveria ter, ele teria que passar por uma série de entrevistas, uma bateria de exames médicos, psicológicos, teria que ter todo um procedimento para entrar. Ele não é somente assim escolhido, ele tem que ser provado, ele tem que ser visto que realmente tem a chamada para aquela função. Só que, como eu sou o sobrinho de bispo, no meu caso foi muito mais fácil. Por quê? Quando eu era obreiro, eu ia nas comunidades, eu fazia aquele trabalho que a maioria dos obreiros fazem, só que, no meu caso, foi uma indicação. O meu tio, como bispo, falou, não, Davi, você é um dos filhos da igreja. Você é filho da igreja. E eu olhava para o meu tio e falava, poxa, eu quero ser como ele. Quer dizer, a minha ótica, o meu ponto de vista era igual ao dos membros e pessoas que estão assistindo o culto. Eu olhava para o pastor e falava assim, poxa, meu tio é um grande homem de Deus, o meu tio é um grande pregador, mas, na verdade, não era bem isso. Quando eu fui chamado, Davi, você vai se apresentar lá para a liderança tal. Eu fui poupado, Daniel, de ser entrevistado, eu fui poupado de exames médicos, eu fui poupado de muitas coisas. A única coisa que eu não fui poupado é da exigência padrão para ser pastor, que é largar os estudos. Todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles são obrigados a largar os estudos, eles entram É sem formação mesmo? nenhuma, não podem estudar. Que Eles isso, são Davi? Eu não proibidos de sabia disso, estudar. não. Aham. Sim, isso é uma regra padrão. Todos os pastores da Igreja Universal de Deus não podem ter formação. Uns e outros são pegos como modelo para funções específicas da liderança, mas a grande maioria, que eu posso dizer assim, eu não posso dizer que são todos, mas grande parte deles são meninos de comunidades, meninos que saíram de zonas de periferia, são tirados, você não pode estudar, não pode, você vai viver integralmente da obra de Deus, vai viver da obra, então você não pode estudar, você não pode ter uma profissão, você não pode fazer absolutamente nada, então você passa a se tornar literalmente um funcionário da instituição.